Eu tenho uma longa trajetória lendo ou assistindo coisas gore. Por exemplo, um dos seriados que eu mais gostava era o Spartacus, lá do canal Stars. Curto muito o mangá Battle Royale e o Gantz, também são hiper violentos. Mas ontem eu resolvi ler o Innocent, que é o que saiu agora pela Panini, e ele conseguiu me incomodar, sabe? Tu lê assim e tu te sente mal, tu te sente uma agonia lendo. Já saíram 2 volumes desse mangá nas bancas e são 9 ao todo. Ele foi publicado lá no Japão entre 2013 e 2015, então ele é razoavelmente recente e até tem uma continuação que, segundo o pessoal lá da Panini, se vender bem o Innocent, sai o que vem depois. Aqui a gente conhece a história da família Sanson, que é uma família de carrascos da França lá do século XVIII, e na verdade a gente conhece mais especificamente a história do Charles Henry Sanson, que é o grande carrasco da Revolução Francesa. Durante o período de terror da Revolução, o cara matou milhares de pessoas com a guilhotina. Então pra mim o mangá já foi interessante porque eu tô vendo a história da humanidade através da perspectiva dos carrascos, sabe? Porque a Revolução Francesa foi mega importante. Faz algum tempo que eu estudei isso na escola, mas a gente tem a queda do absolutismo, tu tem aí os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. O mundo ele é como é hoje por conta dessa revolução. E é uma perspectiva interessante também, porque aqui no mangá o protagonista, ele não quer ser isso, sabe? Ele não quer ser um carrasco, ele não quer matar pessoas. Mas o pai, através de tortura, por exemplo, ele vai impulsionar o menino a ser um grande matador. E o tempo todo o mangá ele mostra visões do futuro, quando o Sanson já é o grande carrasco da revolução. E é bacana que o mangaka aqui, que é o Sakamoto, ele o tempo todo coloca, por exemplo, o Henry com a cabeça baixa, porque ele tem vergonha do que ele é. Nessa época, no século XVIII, na França, essa família, ela era julgada como demônios pela sociedade. Todo mundo odiava eles, porque tipo, putz, não toque num Sanson porque eles são matadores e de repente isso vai te dar um azar. Então é um personagem meio fácil de se relacionar, porque eu acho que todo mundo tem essa pré-determinação por conta dos pais. O meu pai, por exemplo, queria que eu fosse militar. E eu não fui, enfim. Mas falando especificamente sobre o gore, o sexo, a tortura, tem muito disso nesse mangá. É um absurdo. Tem momentos assim que eu me sentia mal. Olha essa cena, por exemplo, o cara preso nessa. Eu nem conhecia esse tipo de tortura, por exemplo. Os caras colocam umas madeiras entre os joelhos da pessoa e batem com martelo. É um absurdo. Tem bastante sexo também. Obviamente tem bastante morte, porque, enfim, a gente tá vendo a história de uma família de carrascos. E é interessante que é tudo muito bonito, sabe? É tudo muito bem desenhado, porque afinal a gente tá na França do século XVIII, tem só os nobres, a realeza. Mas é um mangá sobre morte, e aí tu vê, por exemplo, moscas ali voando pela casa do Sanson, que tem tudo a ver com morte, cadáver e o legado da família. Ah, como eu li os 2 primeiros volumes, eu vou procurar contextualizar um pouco. No primeiro a gente tem toda essa tradição da família Sanson apresentada, como eu comentei, e esse segundo, tu já tem o Henry começando a se transformar, e tu vê o lado das classes mais baixas da Revolução, assim, tu vê o lado ruim da França dessa época. Então se a gente for parar pra pensar, é um mangá que faz a história andar mais rápido do que eu esperava, assim. Em resumo, eu gostei muito do Innocent, faz algum tempo que eu não estudo Revolução Francesa, então eu vou matar a saudade, porque eu gosto muito de história. E como eu falei, esse ponto de vista do carrasco eu achei muito legal, assim, sabe? Tu tem uma visão diferente daquilo. Também o mangá ele explora as torturas da época, como funcionava, então é um negócio bem doentio e que me desperta bastante curiosidade, assim, pra ver como eram aqueles tempos. Inclusive aqui nos créditos do mangá tem toda a pesquisa histórica feita pelo Sakamoto, então deve ser um mangá com uma precisão histórica bem grande. E é isso, comenta aí embaixo se tu já leu o Innocent, o que tu achou, tu curtiu tanto quanto eu? Não deixe de comentar aqui embaixo, tá? Eu vou me sentir menos sozinho se tiver mais comentários, tá bom? Vou indo lá. Tchau.